Olá, hoje estamos juntos para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar com o capítulo 1 do livro de Salmos, o Salmo de número 1. Vamos ler. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O livro de Salmos é um livro poético, escrito de uma maneira poética. São poesias, cânticos, orações que eram utilizados no Antigo Testamento, durante o culto, durante a liturgia do culto. Assim como o livro de Jó, o livro de Provérbios, Cantares e também o livro de Eclesiastes. Esses livros são poéticos por causa da linguagem metafórica, linguagem de símbolos, usam muitas metáforas, muitas comparações. E, portanto, não é um livro de histórias, é um livro de poesia, mas que era utilizado durante o culto. As pessoas cantavam os salmos, recitavam os salmos durante o culto. Então, é realmente uma parte muito importante da Bíblia que vale a pena a gente parar para recitar. Esse primeiro salmo, ele fala sobre a alegria, bem-aventurado, ou a felicidade daquele que serve ao Senhor. Quem busca a felicidade, ele está sempre procurando uma satisfação pessoal e muitas das vezes procura ajuda com alguns profissionais, como psicólogos, por causa da infelicidade que está vivendo. E os psicólogos sempre aconselham as pessoas a pensar de maneira positiva, pensar positivamente. Parece que a Bíblia Sagrada nos dá uma direção contrária. Ela nos leva a pensar negativamente, a agir de maneira negativa em relação aos pecadores. Porque ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Portanto, é a direção contrária do que o ímpio faz, a direção contrária do que o pecador ou do escarnecedor faz. Conhecer a felicidade é não se deter, ou seja, é não viver como o ímpio vive, é não aceitar o conselho que diz que o pecado não tem problema e que as coisas hoje tudo não faz mal, é relativo. Não existe relatividade com relação ao pecado. Não existe relativização em relação àquilo que a palavra de Deus diz. O que é pecado, é absoluto e não relativo. A sociedade hoje tenta minimizar o poder e a ação do pecado na vida do homem, mudando inclusive de roupagem, de nome, né? O velho pecado muda de nome, né? Prostituição agora é amor livre, homossexualismo é homoafetividade e que não se pode deter o amor, não importa se entre homem e homem, mulher e mulher. Olha, a palavra de Deus é muito clara, a palavra de Deus é muito direta e enfativa ao determinar que pecado é pecado. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. E o dom gratuito vem de Deus, que é a nossa salvação. Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade. Ser alegre é viver de acordo com o propósito de Deus e não de acordo com os ímpios. Mas quem são os ímpios que a Bíblia fala? Será que são os assassinos, os ladrões, os estupradores, todas as palavras, pessoas que maquinam o mal? Não, não é só isso. Na verdade, ímpio é todo aquele que não faz a vontade de Deus, todo aquele que está em rota de colisão com a palavra de Deus, todos aqueles que se afastam do Senhor e não confessa a Deus como seu Senhor. Pode ser uma pessoa muito boazinha, muito simpática, pode ser uma pessoa de boa reputação, mas se ele não conhece a Deus de verdade, se ele não vive Deus na sua vida, se ele não conhece a palavra de Deus e não vive de acordo com os princípios, com a visão da palavra de Deus, esse é um ímpio. E esse, portanto, não pode ser uma pessoa feliz, porque só é feliz aquele que conhece a Deus. E a palavra de Deus nos diz aqui nesse salmo que aquele que é feliz
Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ou seja, a sua felicidade vem de uma fonte inesgotável. Não é apenas um copo de cerveja, não é apenas uma noitada num hotel ou numa festa que vai fazer o alegre. Não, a sua alegria, ela não passa. A sua alegria, ela é eterna, é permanente, porque vem de Deus, vem da fonte de água viva, da fonte de alegria que é o Senhor, cujas folhas não caem. Olha que metáfora interessante. Não cai a felicidade, não cai a alegria, não cai a satisfação de poder ter pessoas boas e alegres ao seu lado, não cai a alegria de compartilhar com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, de servir a Deus, não cai a alegria de ter os seus filhos ao seu redor, não cai a alegria de ser amado, de ter as pessoas respeitando. Então isto é aquele que serve ao Senhor, cujas folhas não caem. Ou seja, as folhas que permanecem são as viçosas, a folha do serviço ao Senhor, a folha de contribuição para a obra de Deus, a alegria de poder servir a Deus e estar na casa de Deus, adorando e servindo a Ele. Este sim é o que serve ao Senhor, a árvore frondosa, que está ligada diretamente a um ribeiro de água, que é a palavra de Deus. E ele termina o livro, no último versículo, ele diz assim, que porque o Senhor conhece o caminho do ímpio, mas o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Portanto, Deus conhece o seu caminho. Deus sabe que você só é feliz porque você conhece a Ele, porque você vive na presença dEle, porque só conhece a Deus aquele que vive a palavra de Deus. O próprio Jesus mesmo afirma: aquele que me conhece faz as palavras que eu tenho dito, cumpre as palavras. Conhecer alegria, conhecer felicidade, é conhecer Jesus, é viver Jesus e viver a palavra de Deus na vida. Que Deus possa nos abençoar muito e maravilhosamente. Amém.